No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fraternidade divulgando o Espiritismo. Que a paz do nosso Divino Mestre, Jesus Cristo, esteja com todos nós. Que Deus nos dê forças para que possamos superar as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas ausências, com muito amor e resignação. Que possamos estar sempre trilhando no caminho do bem, da caridade, do perdão e da conciliação. Muita paz para todos. Que bom, né? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre a mensagem do Cristo, falar um pouquinho sobre este momento em que nós estamos passando. A vocês que estão nos escutando pelas redes sociais, muita paz. E hoje, por conta de tudo isso que está acontecendo em nossas vidas, principalmente este momento de pandemia, de isolamento social, que provoca em nós não só um isolamento social, mas quantas vezes um isolamento fraterno, onde muitas vezes nós estamos nos isolando até mesmo dos companheiros, dos amigos. E que Deus possa nos trazer uma força para a gente consiga superar também este momento de ausência daqueles a quem tanto amamos e que gostaríamos de estar juntos. Muitas vezes a gente não se dá conta e nem percebe que a gente não está dando muita atenção à nossa família. Então, vamos trazer neste momento que vamos conversar aqui, procurar entender a questão familiar. E eu gostaria de dizer a vocês que estão aí nos vendo pelas redes sociais, que nós estamos aqui gravando esse vídeo em companhia de 3 companheiros que se encontram aqui na minha frente, os encarnados, né? Mas com certeza também aos desencarnados que aqui se encontram. Estamos seguindo as orientações dos médicos da OMS, todos aqui estão com máscaras, com um espaço, né, mestre? Um espaço de mais ou menos 1,5 metro ou mais. Eu estou com minha máscara aqui, né, que logo depois que terminar aqui vou colocar. E vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo, eu gostaria de dizer, fique em casa. E se tiver de sair, leve sua máscarazinha, não no bolso, né, mas usando-a. Eu não estou usando porque estou aqui fazendo este vídeo, mas logo depois vou colocar minha máscarazinha para poder seguir o meu trabalho, os meus caminhos. Mas hoje, como eu disse a vocês, nós vamos procurar entender a questão da família. E vamos começar por entender o conceito de família.
O que é a família? Eu fui ver aqui no significados.com, né, que é um dicionário que a gente encontra na internet, e lá está escrito: a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Olha, minha gente, este é o conceito que conhecemos pelo dicionário, né? Conceito esses que é um conhecimento teórico do que é a família. E obviamente que a gente aqui vamos fazer um paralelo com a doutrina, com a espiritualidade. E aí a gente vai verificando o que temos com relação à teoria da vida corpórea e o que podemos transformar dessa teoria para a doutrina. Por isso que é importante este tema da valorização da família. Sabemos dessa importância, mas às vezes o que é que acontece? A gente tende a esquecer. E aí os problemas vão acontecendo e nós vamos esquecendo. Mas mesmo assim, muitas vezes, mesmo sabendo que a gente tem um amor que une todos nós, a nossa família, aí o que é que acontece? Muitas vezes a gente fica com raiva, a gente fica revoltado, a gente fica magoado. E às vezes a gente traz uma desculpa: eu não vou resolver isso agora não, porque eu respeito o espaço dos outros. E na verdade você está dando espaço para a mágoa que tem dentro de você crescer. A gente precisa correr atrás dos nossos prejuízos. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afeto, proteção e todo tipo de apoio necessário para que você consiga resolver os conflitos e os problemas de algumas pessoas e alguns membros que tem ali dentro da sua família. Ou quem sabe todos, né? Porque quando o problema acontece, aquele problema que acontece com um dos membros da família, traz um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, muitas vezes, toda a família de algum modo vai também ficar desequilibrada. E é essa ajuda, né, que muitas vezes a gente não percebe, mas que ela não vem de outro lugar que não seja de nós mesmos. Eu fui olhar um pouquinho algumas definições de família, encontrei, né, não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é Salvador Minuchin. Espero que esteja dizendo o nome certo, né? É um psicólogo, um terapeuta argentino, que ele diz o seguinte: a família é unido por múltiplos laços capazes de manter os membros moralmente, materialmente e reciprocamente durante uma vida e durante gerações. E quando a gente faz um olhar para a doutrina espírita, iremos perceber que também durante muitas vidas, muitas reencarnações, porque os laços de famílias, eles são corpóreos, mas também são espirituais. Então, dentro da doutrina espírita, né, fazendo um paralelo, tem vários exemplos no Evangelho e nos livros da codificação, de acordo com a doutrina. No Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, no item 18, está escrito lá, no segundo parágrafo: no espaço, os espíritos formam grupos ou familiares entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Vejam bem, meus amigos,
por mais que a gente não queira, ou não goste, ou mesmo que tenhamos diferenças, nós estamos unidos numa mesma família. Por quê? Porque nós somos afins, porque temos objetivos em comum, porque temos sentimentos que sintonizam de alguma forma, sejam eles para o bem, ou sejam eles para o menos bem. Por que eu uso a palavra menos bem? Porque eu não gosto de usar mal, né? Então, pode ser para o bem ou para menos bem. O mais bem, você vai usufruir de tudo, você vai aprender com mais prazer. Já o menos bem, você também vai usufruir, mas para que você aprenda de alguma forma o que você ainda não está conseguindo assimilar de uma forma boa. E aí o que é que acontece? Aí a gente leva nas nossas vidas aquilo que chamamos de chicotadas para aprendermos alguma coisa. Mas a gente está, de alguma maneira, juntos. Por quê? Porque nós estamos sintonizados. Não tem como a gente fugir disso. Muitas vezes a gente está ali passando dificuldades, porque essas dificuldades são oportunidades de crescimento para ambos os lados, ou até, quem sabe, para todos os lados, mas principalmente para você, para mim, para todos nós. No livro de André Luiz, que é o livro No Mundo Maior, ele nos diz que a família é uma reunião espiritual do tempo e por isso mesmo o lar é um santuário. E por que o lar é um santuário? Porque é nele que nós vamos exercitar tudo que a gente aprendeu lá no mundo espiritual e nas outras nossas vidas, essas experiências que a gente vem acumulando. É o primeiro lugar onde a gente inicia para poder experienciar as teorias e os aprendizados que a gente tem e trazemos da vida espiritual. Nós já reencarnamos numa família, temos todo um planejamento. Se não for nosso, é da espiritualidade, não importa qual, mas de todas as maneiras é um direcionamento para que a gente possa aprender o máximo possível. Porque a espiritualidade, ela não deseja que a gente venha para cá para não fazer nada. Tu já pensou a gente vir para aqui só para ficar parado sem fazer nada? Não pode. Como lá é um santuário, ele é um laboratório desse espírito imortal que nós somos. São muitos lares, são muitas vidas, são muitos laboratórios. Quantas famílias a gente já não teve? Nós temos a teoria, mas quando colocamos na prática é que nós realmente vamos ver o que nós aprendemos. Então temos a família, que é o laboratório, que é onde começamos a aprender e exercitar, que a gente vai viver depois tantas coisas, mas a gente começa na família, é onde as exercita, até que a gente possa sair de uma determinada idade, porque quando a gente sai dela, aí nós vamos conviver com quem? Com outras pessoas lá fora, com outros espíritos, com outras histórias, que vão refletir também dentro de nós, e nós vamos ter que saber como lidar com tudo isso. A gente nasce, somos crianças, até ali nossa família vai estar cuidando da gente, mas vai ter um momento que a gente vai viver as nossas vidas. Como lá é um laboratório do espírito imortal, nós todos que somos espíritos dentro desse laboratório, né, porque nós estamos ligados, e a gente chama isso de quê? Laços de família. E o laço de família, ele começa num lugar
E vai indo. Vai se ramificando. E vamos verificando o quê? Vários laços de família. São vários. Que chamamos isso de quê? Árvore genealógica. Não é isso? Quantos santos existem no mundo? Fulano de Santos. Silva nem se fala. São vários. Os laços de família, eles vêm, se mantêm ou não, né? De acordo com o quê? Com o nosso entendimento. E aí eu vou citar aqui para vocês algumas linhas de pensamento. Nós temos o materialismo. O materialismo, que é que ele traz? O nada. Os laços se rompem aonde? Com a morte. Morreu, acabou. Então vou fazer o que tiver de fazer aqui. O que eu não fiz, acabou-se. Não vou ter chance mais nenhuma de fazer nada. Por isso que a gente diz que o materialismo é o quê? Muitas vezes era o nada. Morreu, acabou. Temos o panteísmo, que dizia que Deus era o todo. Deus, a natureza e tudo. Ou seja, você era absorvido pelo todo. Quando você desencarnasse, você morresse, você é absorvido pela natureza. Aqui também, né, os laços de famílias acabam com a morte, com o desencarne. Panteísmo. Na visão da igreja, eles já admitem a conservação da individualidade. Os laços de família, né, eles se mantêm de alguma forma. Porém, se você tiver sorte, entre aspas, de ir para o mesmo lugar que seus familiares vão. Porque se você for para o céu e um familiar seu vá para o inferno, aí os laços se acabam. Então, dentro dessa linha de pensamento da igreja, você tem essa manutenção dos laços de família, porém, dependendo do que você faz e para onde você vai. Já no Espiritismo, a gente conserva a individualidade do espírito, com certeza, com a visão do progresso infinito. Porque a pluralidade das existências nos leva a isso. A reencarnação nos leva a isso. Os laços de família se mantêm com base na reencarnação e no aprendizado constante, no progresso infinito do espírito, que permite o quê? A continuidade das relações com base no amor e nas afinidades. E aí a gente chega com afinidade e sintonia para quê? Para que a gente possa desenvolver tudo isso. Interessante, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas voltamos e continuamos a aprender e a experienciar tudo isso. Então, a gente tem no Espiritismo a visão da verdadeira família. Porque não importa se você vem de uma determinada reencarnação, se você veio numa família, de que família você esteve, você pode ter vindo até em outra família, em outra reencarnação. Por isso que eu digo, a gente já teve várias famílias. Quantos pais a gente não teve, mães, em outros momentos de nossa vida? Mas normalmente nós, espíritos, estaremos interligados de alguma forma, porque o aprendizado vai estar no meio onde você vive. Sempre vai estar ali ao seu lado. Então, dentro da nossa doutrina, nós temos a visão da família corporal, que é a material, onde os laços são temporários e às vezes eles se acabam. Dentro da visão da família corporal, você vai desencarnar e o laço corporal ele vai se acabar. Já o espiritual não. O laço espiritual pertence
a família espiritual, que são laços eternos de amor. Eternos. Que a gente desenvolve por onde tentamos caminhar. E aí a gente vai lutando e tentando entender todas as situações até chegar aos laços eternos de amor. E é esse o caminho que a gente tem que trilhar. Passamos por várias situações diferentes. Às vezes a gente não entende. A gente cai numa família, depois saímos dela, entramos em outras e aí vai seguindo. Não tem problema nenhum. O que precisamos é caminhar para a nossa felicidade. E o nosso entendimento de felicidade, ele é muito particular. O meu é particular. O seu é particular. O de cada um de nós é particular. Porque nós somos espíritos individuais. Nós temos histórias individuais. Porém, para a nossa felicidade, nós somos espíritos individuais. Para a nossa felicidade. Isso a gente não pode esquecer nunca, minha gente. Esqueçam isso não. Vocês são individuais. Você é único. Nunca esqueça disso. Isso é a base das aulas. Não podemos esquecer nunca a imortalidade da alma. E como somos espíritos imortais, temos o livre arbítrio e podemos escolher o que a gente quer fazer. Uns vão mais ligeiro, outros vão mais lentos, cada um no seu passo, no seu entendimento. E esse caminhar significa que você pode trocar de situações, você pode passar por diversas situações. O importante é que estejamos sempre tentando encontrar o caminho certo. Tempo a gente tem de sobra para resolver as coisas. E olha que agora a gente está percebendo que a gente tem muito tempo, né? Às vezes a gente dizia assim, eu não tenho tempo para isso. E agora? Tanto tempo a gente está encontrando para resolver aquelas coisinhas ali que a gente deixava parado dentro de casa. Tem gente que agora já não tem nem mais o que fazer em casa. Mas você tem o tempo de estar ali dialogando, conversando com seus entes queridos. Tempo temos muito. Por quê? Porque o tempo é infinito. Nós somos espíritos imortais. Não dá mais para ficar com a mente fechada numa só vida, numa só reencarnação. Precisamos abrir a nossa mente para perceber a imortalidade. E esta imortalidade nos permite o infinito. E se eu não estou entendendo agora, por alguma razão, não tem problema não. Não vamos sofrer por conta disso. Continua caminhando, né? Em algum momento a gente vai aprender. Principalmente aprender a não sofrer com isso. Não nos cobrando, não trazendo sentimento de outras vidas, aqueles hábitos que não queremos ficar com eles. Mas às vezes a gente se culpa, a gente chora, a gente se magoa, a gente sente raiva. Às vezes vamos às últimas consequências por conta desse sentimento. Aí começamos a criar o hábito que nós não temos o entendimento de determinada coisa naquela hora e deixamos que tudo aconteça. Vamos deixar que as coisas aconteçam com naturalidade. Vamos viver e continuar neste caminho buscando a nossa felicidade. Se a gente se permitir a isso, as coisas vão começar a se ajustar e a gente vai começar a receber os reflexos do nosso bem-estar. Tudo que está aí fora é reflexos que temos dentro de nós. O que está acontecendo neste momento nos atinge de alguma forma.
Agora, se a gente começar a criar dentro de nós uma tristeza, uma mágoa, não gostar de nós mesmos, não se amar, o que é que vai ser refletido lá fora? O que é que a vida vai nos dar de volta? O que é que vai ecoar de lá para cá? Porque a vida, ela é um eco, não adianta. É como se você estivesse na beira do precipício e gritasse seu nome. Aí o nome vai e volta para você. 1, 2, 3, 4. Quantas vezes forem necessárias. Então vamos tirar esses hábitos de dentro da gente. Talvez a gente venha com esses hábitos, né, durante muitas e muitas reencarnações. Quem sabe ela já nos acompanham esses hábitos com a gente, mas a gente tem um determinado entendimento, né, para ao menos a gente perceber que a gente não precisa se culpar, o que já é uma grande coisa. E tudo isso tem a ver com o quê? Com os laços de família que estamos aqui falando. As dificuldades vão estar principalmente dentro da nossa família. Por quê? Porque ali é a primeira célula. É onde a gente inicia. É a primeira célula da sociedade. É a primeira célula que nós vamos fazer parte. Ali dentro nós iremos exercitar todas as nossas dificuldades. Agora, sabemos que ninguém quer errar, né? Ninguém nasce querendo errar. Deus não nos coloca aqui para errar. Você está achando que Deus vai chegar assim e dizer: olha, você vai lá, vai para aquele núcleo familiar, ali eu quero que você erre, você vai errar muito ali. É assim? Não. Não tem condições de Deus fazer isso. Não tem como, não cabe. Então precisamos acreditar nisso. Às vezes a gente costuma dizer: olha, está acontecendo isso porque Deus não está me olhando. Você já deve ter pensado assim em algum momento, não? Poxa, parece que Deus não está aqui do meu lado. Cadê os espíritos que não me ajudam? Somos nós que precisamos de ajuda primeiro. Não estou entendendo. Estou desequilibrado, por favor, me ajuda, preciso de ajuda. E às vezes a gente precisa de ajuda para entender esses laços, para entender o que está acontecendo. Que caminho eu tenho que fazer para chegar aos laços eternos de amor que a gente tanto busca? Então a gente tem que vencer os obstáculos, iniciando por vencer o orgulho. O orgulho, o egoísmo, quanto nos atrapalha. Vencer diversas situações para poder chegar lá e dizer assim: eu quero isso para mim. Eu posso tentar 1, 2, 3, N vezes. Pode ser em uma vida, em 2, em 3, quantas reencarnações forem. Mas se estamos vivendo alguma coisa e esses laços familiares estão difíceis ou não, é porque a gente precisa passar por todo esse processo. Nós precisamos passar por todo esse processo. Temos que ter essa consciência, agarrar essa oportunidade e tirar o melhor possível, ainda que não seja o que a gente queira, que no final não seja aquilo que a gente planejou, mas é o caminho. Obrigado. É o caminho. Dá licença. No Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Para o homem, para nós encarnados, os laços de famílias são necessários para o progresso do espírito, eis porque
eles continuam uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Precisamos de laços de famílias. É a célula inicial, minha gente. É onde a gente se ajunta, né? Se ajunta, né? Português nordestino, né? Onde se junta para que possamos aprender a amar. Os laços de famílias, eles não são destruídos pelo desencarne ou por uma nova reencarnação. Pelo contrário, eles são fortalecidos pela experiência conjunta. Ainda que tudo tenha dado errado, lembre-se sempre disso. Ainda tudo que tenha dado errado, que nada foi do jeito que você planejou, ou que planejaram para você como espírito, não importa. Os laços são fortalecidos de alguma maneira. Porque em algum ponto vai ter uma brecha ali que se abriu no seu coração, de alguma forma, que às vezes você nem sabe, mas ali foi colocada uma sementezinha, ela foi plantada, e às vezes você não entende, e continua muitas vezes sem entender, por diversas e diversas reencarnações, diversas vidas, mas um dia você vai entender, um dia você vai perceber que tem alguma coisa estranha nos seus hábitos, que está levando você a pensar de uma forma diferente com relação a fulano, cicrano, pai, mãe. Muitas vezes odiamos, muitas vezes chegamos ao ápice, essa é a realidade, de matar por um desentendimento. Quantas vezes atualmente está aí os índices, dentro desse isolamento social, aí eu torno a dizer, há um isolamento fraterno também. Aí você vê o quanto as pessoas estavam faltando aquele convívio dentro até da própria família. Aí por falta de conhecimento, muitas vezes por desespero, já a gente vê um índice, agressões domésticas aumentando, pessoas matando, e a gente tem que ficar muito atento a isso, muito atento. Muitas vezes se inicia dentro do próprio lar, aquela pessoa que você tem um convívio, não é isso? Mas ainda que nada dê certo, mas se a gente tiver a certeza que a família, que esses laços estão sendo fortalecidos, e a gente precisa ter essa certeza, que nós vamos chegar a algum lugar. Nós não somos os melhores do mundo. Também não entendemos muitas coisas. Na realidade, a gente pode dizer que não entende nada. Mas nós espíritas, pelo menos, conseguimos ter esse grãozinho de areia nessa imensidão do mar. Que alguma coisa está sendo usada para o bem. E aí a gente vai lá nos 10 mandamentos. E vamos ver um mandamento que dizia honrar pai e mãe. E este mandamento, honrar pai e mãe, que são colocados e são responsáveis pela nossa colocação na primeira célula, que é a família. Honrar pai e mãe está diretamente ligado à lei de justiça, amor e caridade, que é a lei maior, né? Porque seu pai e sua mãe lhe deram algo maravilhoso, lhe deram a vida, lhe deram esta possibilidade da reencarnação. Precisa de prêmio maior, meu amigo? Não precisa, né?
Mas o que é que acontece? A gente sempre quer mais, a gente sempre espera mais. E não tem jeito, muitas vezes deixamos de honrar nosso pai e a nossa mãe. Até mesmo de respeitar, de ajudar. Esqueceram do que nos deram lá no início. A vida, a dedicação. E aí a gente começa a exigir um pouco mais. Temos que amar os nossos pais. Ser caridoso, ser justo com o pai, com a mãe. É o mandamento que mais tem a ver dentro do assunto nosso aqui. Com ou sem pandemia, ame sua família. Sem isso, nós não vamos conseguir entender o verdadeiro amor. Ah, irmão, mas é difícil. É difícil. E fora as situações que nós temos, nossas responsabilidades, tem as expiações que passamos, e muitas vezes a gente não tem noção, porque em algum momento a nossa memória foi perdida com relação às outras vidas. Então como é que a gente vai saber? Mas temos que ter essa certeza, e a certeza é a fé que tudo está no seu lugar certo, tudo, que tudo que acontece é para nos levar a um bem maior. Temos que trazer dentro de nós este amor, esse respeito aos pais e mães. Quanto a gente está necessitando disso? Nós não vamos poder amar ao próximo sem amar em primeiro lugar os nossos pais. Se algum de vocês aqui ou aí tem dúvida que ama aos pais, então vamos começar a rever essa situação. Porque somente pela dádiva da reencarnação, da possibilidade de você voltar ao planeta para aprender alguma coisa, somente por isso você já tem que agradecer muito, tem que agradecer sempre, todos os dias, todos os minutos, estejam seus pais encarnados ou desencarnados, né? E esse amor aos pais a gente tem que incluir o quê? Respeito, estima, obediência, compreensão, paciência, aprendizado, reconhecimento, indulgência, empatia, responsabilidade. A paciência e a compreensão e tudo mais. Muitas vezes eles estão numa situação diferente da nossa. Muitas vezes numa religião diferente da nossa, mas devemos respeitar não só as diferenças dos nossos pais, muitas vezes, mas as diferenças de cada um, seja quem for, e reconhecer que tudo que nossos pais fizeram e fazem por nós é pensando no nosso bem. Perdoar. Essa palavrinha, perdoar. Indulgência. Saber perdoar qualquer coisa que esteja sendo falado, ou que muitas vezes sendo feito sem consciência, porque eles, meus irmãos, estão sempre achando que estão fazendo o melhor para nós. Empatia. Se colocar no lugar deles para saber como eles estão se sentindo. Saber da responsabilidade que eles têm conosco e que nós temos com eles também. Sempre,
sempre. Tudo isso vai fortalecer os laços familiares da vida corporal. E, obviamente, e claramente isso vai refletir nos laços espirituais que são feitos de amor eterno. Várias histórias diferentes, espíritos diferentes, que vão caminhar diferentemente, que vão pensar diferente dos outros, e nós precisamos entender isto da melhor maneira possível, com o mesmo amor, com o mesmo respeito por cada um deles. No lar é onde a gente coloca em prova nossas lições que nós aprendemos, nas experiências que nós tivemos, naquilo que a gente estuda hoje em dia, através do Pentateuco, do Evangelho, século 21, famílias diferentes, novo conceito familiar. Mas não importa o tipo de família em qual nós estamos, o que importa são os sentimentos, o que importa é o desenvolvimento dos laços eternos, dos laços baseados no amor, o amor que você tem dentro de você. E esse entendimento, essa aceitação da imortalidade do espírito vai nos facilitar na convivência com a nossa família. Cada espírito tem uma velocidade, tem uma história, tem um aprendizado muito particular. A gente tem que aprender a lidar com o egoísmo e transformar isso em amor. Aprendemos com os filhotes do egoísmo. Nós precisamos passar por cada um deles, porque sem vivenciar as coisas, não tem como a gente falar sobre elas. Vamos falhar? Vamos. Mas também vamos corrigir, unir a todos, entender por que nós temos essas diferenças. E aí a gente precisa dar valor aos bons momentos com a família. Nós precisamos rir, nós precisamos pensar nas coisas boas, olhar para as coisas boas. Nos lembrava um pouco quando a gente era criança, que faz muito tempo, né? Quando a gente brincava, e ali naquele momento, naquelas brincadeiras, na convivência, a gente ainda tão pequeno, a gente tinha dentro da gente um amor puro. Mas com o ritmo da vida, nós fomos nos perdendo, perdemos essa noção, se afastamos um pouco dessas lembranças boas. E as lembranças boas, elas não podem se afastar de nós, porque as boas lembranças são as bases para reconstruirmos os laços eternos de amor. Elas nos relembram que somos capazes de amar, porque o amor está dentro de nós. Talvez tenha alguém aí na tua família, até que já tenha partido, desencarnado, ou que ainda esteja aqui entre nós, que ficou faltando algo. Se tu há necessidade de pedir perdão, pede desculpa. Ah, irmão, mas alguém é que tem que me pedir perdão. Não pensa assim não. Faz tua parte. Procura. Se é alguém que já partiu, faz uma prece e diz: perdoa-me. Se você quer dizer a alguém que gosta, que ama, vai lá e diz: eu te amo, eu errei, me desculpa. Mas o momento é esse. Não vamos deixar para as outras vidas o que a gente pode fazer nessa.
um perdão, uma desculpa que você realizar nesta vida, já é algo ao menos, é uma coisa a menos que você vai ter que fazer na outra. É uma reconciliação a menos que você vai ter que correr atrás nas outras vidas. Vamos nos reconciliar agora. Não importa o momento que estamos passando, ama a tua família. Ama o teu lar. E a partir daí, ama todos aqueles que convivem contigo. O mundo está precisando de paz, de reconciliações. Afinal de contas, todos nós somos irmãos. Me lembrei agora de uma prece de Chico Xavier, Oração da Luz. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Ao acordar, recebi um presente, mais um lindo dia de vida, de paz e trabalho. Pai, preciso tanto de tua luz para iluminar a minha vida, para proteger o meu corpo e para refletir o seu amor. Livra-me, Senhor, da armadilha, da inveja, do ódio e da ambição. Que a luz do Espírito Santo possa brilhar sobre todos nós, sobre todas as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Não sabe qual é a próxima palestra? Acesse a programação no site do Fraternidade.